Nenhuma dessas coisas, as lutas que eu passei, fomes que eu tive que passar, tudo que eu passei, nada disso fez com que eu chegasse para alguém ou em alguma situação eu justificasse tal coisa, tal atitude errada, eu justificasse ações erradas pelo fato de eu ter sofrido tanto, pelo fato de tudo que eu tenha passado, quando muito pequeno ainda, mesmo sem entender, mas mesmo assim, isso nunca foi uma justificativa e nunca será, em nome de Jesus na minha vida. Porque nós sabemos, querido, como eu disse antes, o nosso nome está gravado. Deus tem o nosso nome gravado na mão dele. Ele tem o nosso nome gravado, para que nós jamais venhamos nem pensar, para que nós possamos nem pensar que Deus é com a gente ou que não é. Eu aprendi com isso também, que até hoje, eu aprendi que jamais, anteriormente eu até pedia alguma coisa a Deus, quando mais adulto, eu pedi alguma coisa a Deus. Hoje eu já não me sinto mais nem no direito de me pedir as coisas a Deus. Eu peço se for a vontade de Deus, que se Ele quiser realizar aquilo para mim, eu tenho uma vontade de tal coisa. Mas isso eu não posso colocar uma obrigação a Deus, um favor a Deus, porque o favor que Deus fez para mim não é nada que eu possa pagar. Eu só tenho que reconhecer que tudo que nós passamos, desde mais novo até agora, tudo foi permissão de Deus e tudo há um propósito. Aí eu me recordo, querido, um pouco, pensando como na caminhada que foi José do Egito, né? José do Egito. Conta a história rapidamente, também resumida, que depois de tudo que eu passei, claro que bem resumido, uma das coisas que eu quero focar, com tudo isso que eu contei para os irmãos, tudo que eu passei, a minha mãe, com os meus irmãos, em nenhum momento eu cheguei a ver ela chorando, nem reclamando, nem questionando a Deus por nada. Assim também nenhum de nós. Não que a minha mãe era perfeita, mas só teve uma vez, querido. Uma vez que eu vi a minha mãe chorar, a minha mãe muito triste. E eu nunca esqueço disso. A minha avó, ela tinha alguns irmãos. Teve um certo dia que ela pegou e chamou a minha mãe para ir lá, para dar um jantar, um almoço, uma coisa assim. A minha mãe até foi. Só que quando chegou lá, ela veio embora. A gente chegou em casa e ficou questionando: mãe, por que a senhora veio? Aí ela falou: não, porque a minha mãe queria que eu comesse lá, mas não deixava que eu trouxesse nada para casa. E a gente praticamente estava sem alimentar. E aí foi uma das únicas vezes que eu notei ela triste, sabe? Porque a minha mãe, a minha avó, ela era daquelas irmãs de oração mesmo, aquelas crentes mesmo, tradicionais. Mas ela também tinha essas questões. Ela era muito ruim com a minha mãe, sabe? E foi uma das únicas vezes que eu vi a minha mãe triste por conta disso. Por não poder, por ela achar que se ela se alimentasse, ela estaria muito bem. A Débora está aqui e a Débora sabe tudo que eu contei da outra vez, né? A Débora também já tem um conhecimento mais ou menos, porque os meus irmãos contaram, para que não fique só entre eu e estar falando, de repente alguém achar que eu estou falando algo para poder emocionar a igreja. Não, tudo isso que eu vivi e muito mais, querido. E eu jamais vou ter vergonha de tudo que eu passei e o que provavelmente eu ainda vou passar, porque nós estamos nesse mundo. Deus nunca falou, não existe na Bíblia que se nós seguíssemos a Deus, as coisas iam ser diferentes. Melhor, são diferentes, mas não iam ser coisas fáceis, coisas boas, como as pessoas acham que são. A gente vai para a igreja porque a gente
quando a gente aceita Jesus, a gente quer realmente uma mudança de vida. Mas não quer dizer que essa mudança, ela inclui você ir para a igreja e estar rico e estar salvo, não. Tem todo um processo, tem toda uma caminhada. Isso a gente vai aprendendo. E aí quando eu leio, quando eu aprendo um pouco sobre a respeito da história de José, aí eu começo a refletir na minha mente também. José, na faixa de uns seus 17 anos, 16 a 17 anos, se não me falha a memória, era invejado pelos seus irmãos. Aí chega um momento que ele é vendido. E ele não entende, ele jamais entendeu aquilo. Aí você imagina aí, um adolescente que tinha todo o carinho do seu pai, né? De uma certa forma ele gostava dos irmãos, mesmo sabendo que os irmãos muitas das vezes mostravam o contrário, mas mesmo assim ele gostava também. E o seu pai nem se fala. E aí de repente ele passa por tudo que passou. Tentaram enterrar os sonhos dele quando jogaram ele no bolso. Tentaram vender os sonhos dele quando foi vendido pelos escravos. Mas nada disso parou. Eu não vi na Bíblia nenhum momento que José chegava para reclamar a Deus. Os meus pais, o meu pai sempre me ensinou o correto, sempre me ensinou que existe um Deus que a gente serve. E agora eu estou numa situação dessa, estou passando por tudo isso pelos meus irmãos que fizeram isso comigo. Em nenhum momento eu vi na Bíblia ele falar isso. Mas aí, se você se colocar, querido, se você refletir um pouco, você vai ver como é tremendo o que José teve que passar por tudo isso. E o mais impressionante de uma coisa é que ele nunca olhou e abandonou Deus. Sempre onde ele chegava, ele fazia por onde as pessoas verem nele algo diferente. E em algum momento na minha vida, mesmo talvez sem eu saber, eu também tentei, e eu até tentei algumas vezes. Quando eu estou em locais diferentes, eu tento transmitir para as pessoas que eu sou diferente. Mesmo estando em alguns momentos, mais na minha infância, mais recentemente, quando eu ainda era criança, eu tentava transmitir para as pessoas, mesmo estando em locais que eu não deveria estar, com pessoas que eu não deveria estar, mas eu tentava, de uma certa forma, mostrar que eu era diferente. Que eu estava ali não pelo fato de eu querer estar, eu estava pela necessidade, pela uma situação. E os outros estavam de repente porque queriam, porque escolheram aquilo. E é isso que a gente tem que aprender, sabe? E a gente vai aprendendo, querido. Quando a gente vai aprendendo, a gente vai, sabe? Hoje eu vejo muitas coisas que tem na Bíblia, que eu passei na minha vida, que eu comecei a entender através da palavra de Deus. As coisas, todas elas, fazem sentido. Tudo que a gente passa na nossa vida, por menor que seja um detalhe. Você pode ter certeza que vai ter na Bíblia, em algum local na Bíblia vai ter alguma coisa que justifique aquele momento, que justifique aquela ação, sabe? Então, querido, isso é tremendo. Então, eu sempre tenho algo na minha vida, e eu quero sempre ter a mesma certeza que o apóstolo Paulo tem, que ele falou, que ele está bem certo, de que não há nada que possa separar ele do amor de Cristo Jesus. E nós possamos ter isso na nossa mente, querido. É difícil a gente achar, porque é como eu falei da outra vez, nós estamos aqui tranquilos, estamos recebendo a palavra de Deus, estamos aprendendo de Deus, está tudo bem. Mas de repente amanhã ou mais tarde a gente tem uma notícia boa, uma notícia que não é tão boa, e aí nós vamos retroceder com o que a gente acabou de falar, com o que o apóstolo Paulo falou. Depois de tudo que ele passou também, foi preso, foi humilhado de todas as formas, mas ele tinha uma certeza, ele tinha sempre a certeza de que não tinha nada que pudesse separar ele do amor de Cristo Jesus, sabe? Querido, então a gente tem que ter essa certeza. Glória a Deus. Aí o que é que eu aprendo mais? Aí vai no livro de Isaías, no capítulo 53, que bem resumidamente também
fala o quê? Que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. Então Jesus conhecia tudo aquilo que a gente ia passar, ou seja, Ele conhece tudo. Se Ele levou as nossas dores, então Ele conhecia as nossas dores. Se Ele levou as nossas transgressões, as nossas falhas, então Ele conhecia as nossas falhas. Ele viveu as nossas, Ele sentiu. E aí mais no Novo Testamento, lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, também Ele vai falar que Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas Ele se humilhou. Ele se tornou homem também, como nós, para que Ele pudesse sentir as mesmas coisas que a gente sente. Até hoje nós sentimos, muitas das vezes porque nós fazemos porque nós queremos, e outras vezes porque nós não temos conhecimento, ou outras vezes porque nós optamos por fazer aquilo. Mas que nós possamos estar sempre procurando melhorar, buscando mais de Deus, e aprender que Deus nunca nos abandonou, querido. Que Deus nunca nos abandonou, Ele nunca vai nos abandonar. As pessoas pensam que eu me entristeci com o irmão, não vou mais para a igreja, ou sei lá, Deus não me deu aquilo, eu não vou mais servir a Deus. Só que, amado, eu particularmente, eu digo com toda certeza, eu posso me entristecer com alguém da igreja, posso me entristecer também alguém da igreja, mas isso jamais vai me dar justificativo para eu deixar Deus de lado. Jamais. Sabe? Seria uma burrice nossa se nós pensarmos dessa forma, de achar que se Deus não te deu, ou Deus, sei lá, ou se algum irmão, ou se alguém te entristeceu, ou se as coisas não deram certas para ti como você queria, o Deus é o culpado de tudo isso. Muitas das vezes falta em nós a sabedoria, a mansidão para a gente aprender. E a gente só aprende, amado, se a gente aprender a Bíblia. A palavra amor é tão pequena e todo mundo sabe falar. Todo mundo sabe o que é amor, né? Mas o amor não é só amor de mãe, não é só amor de irmão, não é só mostrar esse amor para as pessoas que realmente a gente gosta, que faz sentido na nossa vida. Mas tudo, amado, tudo se resume no amor. Por isso que Deus prega tanto, por isso que a gente ouve tanto falar na palavra de Deus sobre o amor. Porque nós sabemos que se há um amor, já pensou? Se tivesse amor no meio da guerra, tu acha que teria guerras? Não teria guerra. Se você está de repente intrigado com alguém, se algum de vocês, ou os dois, demonstrasse realmente o amor, tu acha que teria essa confusão? Não teria. Só que nós queremos muito as nossas vontades. Nós pensamos sempre em fazer o que é do nosso momento, sabe? Mas isso não impede que nós venhamos arranjar alguma justificativa para tais atitudes erradas. Eu falo sempre que, graças a Deus, eu consigo entrar em algum lugar, eu consigo entrar e consigo sair tranquilo. Mas isso, querido, eu não digo para levar sobre mim uma vantagem ou achar que eu sou mais alguma coisa além de sou mais do que vocês, não. Eu quero dizer que Deus já abriu a minha mente para que eu agisse dessa forma. E Deus abre a mente de cada um de vocês para agir dessa forma também. Sabe? E a gente vai aprendendo, querido. E aí, tudo que a gente passa na vida, as experiências que a gente passa na vida, as lutas que a gente passa na vida, tudo é um aprendizado. E aí eu me lembro também do rei Davi. Davi, quando era para ser rei, ele começou sendo logo rejeitado quando ele chegou, quando o profeta foi ungir ele. O pai dele chamou todos os filhos deles, os mais bonitos, os famosos, os formosos, que tinham uma aparência boa, porque achavam, Deus mandou ungir, só podia ser um daqueles rapazes. Mas por que não Davi? Porque o Davi era um jovem, uma criança que estava lá cuidando das ovelhas.
De repente ele só sabia fazer isso, cuidar de ovelhas. Só que, amado, que enquanto Davi estava lá no deserto, Deus também estava ensinando ele. Deus estava ensinando ele para alguma coisa que ele com certeza não sabia, para algo muito além do que nem ele sabia, nem o pai dele sabia, nem os irmãos dele sabiam, porque existia uma promessa sobre a vida dele, assim como existe na minha, existe na sua, na vida da igreja, assim como houve na vida de José, que ele só foi aprender muito mais além, depois de tudo que ele passou. Mas ele aprendeu que existe um Deus. Ele reconheceu sempre que existia um Deus sobre ele. Sabe? Todos os dias, queridos, eu louvo muito a Deus. Eu falo sempre aqui que Deus me ama e que sempre Deus está comigo. Sempre quando eu era pequeno ainda, que eu passava por situações, eu via que Deus usava alguém, ou de uma forma ou de outra, mas eu sabia que tinha Deus ali comigo. Eu não sabia dizer, como eu estou falando hoje, que era Deus, mas eu sentia que Deus estava do meu lado, que Deus nunca me abandonou, e até hoje eu sei isso, amado. E até hoje eu sei disso, e hoje eu louvo a Deus por isso, tá bom? E é isso que eu quero passar para a igreja, e numa outra situação, num outro momento, porque o meu testemunho ele é bem grande, e ele sabe, como eu falei, se eu for contar a minha história, isso é só até eu conhecer a pastora, ou seja, é um tempo muito pequeno, mas se você tiver uma ideia do quanto que eu passei, vocês com certeza quando eu terminar essa igreja estava toda chorando, eu também, porque a gente não consegue entender as coisas. A gente, uma criança, o filho da Lidiane aqui, dessa idade, se você perguntar um sonho para ele, perguntar o que ele quer ser quando ele estiver grande, ou o que ele quer ser, o que é que ele pretende ser no futuro, ele vai dizer. A Larinha também. E talvez eu, na idade deles, eu não sabia o que dizer. Por quê? Porque as coisas do meu lado, as coisas que eu vivia, eu não tinha futuro para dizer o que eu poderia ser, entendeu? O que eu poderia, que de repente, o que me esperava realmente, sabe? Mas isso, Deus sabia que eu estaria aqui hoje, falando para toda a igreja, e que com certeza vocês estão recebendo, e com certeza vai fazer algo, vai trazer algo na vida de vocês, que possa fazer a diferença, ou que de repente vocês não sabiam, mas que fazem a diferença hoje, sabe? Porque sempre, amado, sempre, a palavra de Deus ela é um aprendizado. Os irmãos sempre têm algo para nós, como igreja, sempre vai ter algo que eu vou aprender com vocês e que vocês vão aprender comigo, através da palavra de Deus. E assim a gente vai se unindo e vai fazendo a diferença nesse mundo, esperando que um dia vamos ver Jesus, assim como Ele prometeu que vai vir buscar a sua igreja, e que nós possamos estar preparados, querido, possamos estar preparados para esse grande dia, e nunca retroceder, porque as lutas vão vir, com certeza, de todos os lados. De todos os lados nós vamos ter sempre testemunhos de lutas, de deserto, sabe? Mas não há nenhum deserto que possa nos parar, né? Porque se fosse, já pensou se o apóstolo Paulo fosse parar nas primeiras lutas que ele teve que enfrentar, ele teria parado muito rápido, sabe? E nós também, porque nós aprendemos muita coisa com Paulo, né? E com muitos outros da Bíblia. Então, tudo na nossa vida, amado, desde quando nós nascemos, nós muitas das vezes nem sabemos, ou nunca vamos saber, nunca iremos saber, mas nós sempre vamos ser um aprendizado para alguém. Nós vamos ser ensinados, vamos ser capacitados sem saber, mas em algum momento nós vamos transmitir aquilo que a gente não sabia o que era, e que vai edificar a vida de alguém.
Assim como está sendo para nós quando a gente reconhecer que tudo aquilo que foi feito na nossa vida foi a operação de Deus nas nossas vidas. Amém, querido? Então é isso, que Deus nos abençoe grande e poderosamente. Amém.